Ageu 1:5. Olha no telão. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Deixa o versículo 5 de novo. Diga comigo: considerai os vossos caminhos. Levanta a mão direita e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração, meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero continuar ministrando o que o Espírito Santo tem feito nesses últimos meses, sobre a restauração do evangelho genuíno, a restauração do evangelho bíblico. E eu quero começar com esse versículo, porque eu quero que você, nesse exato momento, você que é cristão, quem aqui é cristão há mais de 5 anos, levanta a mão. Ok. Quem aqui é cristão há mais de 10 anos, levanta a mão. Quem é cristão há menos de 1 ano, levanta a mão. A maioria tem, então, há menos de 1 ano, tem 4 pessoas só. Quem aqui não é cristão? Tem alguém que fala: pastor, estou só visitando, não sou evangélico. Que aí a gente já faz você aceitar Jesus para você. Todo mundo é cristão? Ok. Ou se diz cristão. Até o final da pregação a gente vai saber se é ou se diz que é. Eu quero ser realista, eu quero ser real, quero assim, ser escancarado para você. Posso? Considerai os vossos caminhos. Olha que coisa simples. Rapaz, se você trouxer um café aqui, o mistério vai ser forte. Vou até descer aqui embaixo. Ele me animou só de falar café. Porque eu não dormia, né? Eu tô sem... Só de passei no avião para cá. Mas eu estou com muito ânimo para pregar o que eu quero pregar. Considerai os vossos caminhos. Eu lembro quando eu tinha 15, 16 anos, uma das primeiras orações que eu fiz na minha vida, pastor Adriano, eu peguei a Bíblia, eu coloquei em cima da minha cabeça, eu comecei a gritar dentro do quarto. Eu disse: se eu não viver o que está na Bíblia, eu não quero o evangelho. Eu tinha 15, 16 anos, Lércio. Eu disse: eu quero viver o que está na Bíblia. Se a Bíblia tem ressurreição de mortos, eu quero ver o morto ressuscitar. Se a Bíblia tem o cego vendo, eu quero ver o cego ver. Se a Bíblia diz que Deus cura o paralítico, eu quero ver o paralítico ser curado. Eu não aceito nada menos do que está na palavra. Se Deus é o dono do ouro e da prata, eu quero ver o Deus dono do ouro e da prata. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem o mesmo desejo que eu? 4 amém. O resto veio aqui só para bater cartão. Você tem o mesmo desejo que eu? Amém. Ou você veio aqui só bater cartão, assim: eu cumpri com Deus, já fui no culto. Você realmente quer viver o que está na Bíblia? Amém. Você acredita que a Bíblia é real? Amém. Você acredita que Deus é um Deus glorioso? Amém. Você acredita que Deus é um Deus de milagre? Amém. Você acredita que o nosso Deus é o Todo-Poderoso de verdade? Amém. Dono do ouro da prata? E por que tua vida está um lixo? Considera os teus caminhos agora. Olha o texto. Vocês que falaram que era para pregar. Considerai os vossos... Vamos ver. Verso 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Considera os caminhos, considera a sua vida. Olha para a Bíblia como um ponto de referência, de comparação, e vê se o evangelho que está aqui é o que você está vivendo. Quantas horas você ora por dia? Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Quantas pessoas você evangeliza por semana? Você é dizimista fiel? Considera os teus caminhos. Você jejua?
Você busca a Deus. Você se santifica. Agora, como que você não ora, não jejua, não tem vida com Deus, não lê a Bíblia, não tem devocional, não tem compromisso com a igreja, não evangeliza, não faz o ID, que é o básico, e você se considera cristão? Considerai os vossos caminhos. Então, eu vim aqui hoje resolver o problema, não vim aqui trazer problema para você. Eu vim te dizer que a Bíblia é real. Eu vim te dizer que Deus é real. Eu vim te dizer que o Evangelho é real. E eu não quero pregar um evangelho de uma ilusão que você fica, um dia Deus vai me abençoar, um dia Deus vai abrir as portas, um dia, e você fica procurando profeta para ficar fazendo revelamento na sua vida, e nada muda. Considerai os vossos caminhos. Considera. Como é que está o teu casamento? Como é que estão os teus filhos? Como é que está a tua empresa? Como é que estão as tuas finanças? Como é que está a tua conta bancária? Como é que está a tua saúde? Como é que está a tua mente? Como é que está a sua vida? Considera. Deus está dizendo, olha para você mesmo. Olha, se compare com a Bíblia, vê como é que está a situação. Amém? Nós temos um evangelho hoje, meus queridos, no Brasil. Das pessoas vão na igreja como se fosse no supermercado. Eu vou lá buscar minha bênção. Então ele está desanimado, ele vai na igreja buscar uma palavra de motivação. Hoje eu quero buscar uma revelação. Vamos ver se o profeta confirma se é ele ou não é ele. Eu vou lá, eu vou buscar o profeta para ver se o profeta confirma se eu vou ter que comprar o carro azul ou branco. Se ele falar a palavra branco, é de Deus. Se ela me mandar mensagem, então é ela. Ele vai na igreja, eu vou naquela ali porque tem um louvor muito lindo, hoje eu estou a fim de louvor. Como se a igreja fosse um supermercado. Mas quando você analisa a sua vida, esse evangelho que você tem ido há muitos anos, não mudou sua vida. Quando foi a última vez que você orou por um enfermo e Deus te usou para curar? Analise a tua vida, porque a Bíblia diz, porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Quantos enfermos você curou essa semana? Pastor, isso é problema do pastor. É? Eu pensei que era para todo cristão. Porque aqui na família do reino nós temos um adolescente fazendo milagre nas escolas. Cadê o evangelho? Quando foi a última vez que você foi usado em profecia? Quando foi a última vez que você ficou um dia trancado no quarto em jejum? Você vara a noite assistindo Netflix, mas nunca varou a noite orando, nunca fez uma vigília decente. Que evangelho é esse? Que povo é esse? Sabe o que nós perdemos no Brasil? Eu falei, Deus, o que o povo perdeu? Já descobri. O temor. O que o povo de Deus perdeu? Perdeu o temor de Deus. Porque veio alguém pregar para você que Deus é amor, mas é um amor de mãe e não um amor de pai. E Deus não é mãe. Se algum endemoniado te diz que Deus é mãe, não está na Bíblia. Diz que Deus é pai. E amor de mãe não é amor de pai. Porque eu tenho mãe e tenho pai. E amor de mãe era assim, o meu irmão fazia tudo que não prestava, e minha mãe defendia ele. Como nós perdemos a paternidade, as igrejas foram substituídas por pastores que nunca tiveram pai, e eles pregam o amor de mãe. Eu acho que eu vou mudar de assunto. Pode continuar nesse assunto? Uma vez eu fui num retiro da igreja. Eu tinha 11 anos de idade. E eu fui lá só para fazer bagunça. Eu entrei dentro de um quarto dos adultos, peguei uma mala. E peguei a mala, nem sei de quem era, e joguei fora todas as roupas do cara. 11 anos. Eu era um demônio.
Transforma, irmão. Sabe o que minha mãe fez? Quando descobriram que fui eu, minha mãe me abraçou e falou, não mexam com meu filho. E eu ficava assim, ó. Porque minha mãe me protegia. O dono da mala queria me esmurrar. Só que nessa época, meus pais já estavam divorciados. Aí eu saía na rua, pegava ovo e tacava ovo nos ônibus do viaduto. Os vizinhos contavam para minha mãe pegava e falava assim, não mexam com meu filho. Eu aprontava na escola, eu xingava professor. Ninguém tem que acordar agora. Está na hora de acordar. É profético esse alarme aí. Diga comigo, está na hora de acordar. A minha mãe deixava eu fazer o que eu queria, ela me defendia. Então, não tinha mais limites. Eu podia colocar fogo na casa do vizinho, que minha mãe ia me proteger. Mas eu lembro quando eu tinha pai. Eu tive pai até os 11 anos. Antes da minha mãe cuidar de mim sozinha. Quando eu aprontava, às vezes eu chegava em casa, meu pai não falava nada, ele já batia. Aí eu, por que você está batendo, pai? Ele, você sabe. E sabia. Mas ele nem falava. Eu já sabia o que era. Quando eu tinha o amor de pai, eu tinha limites. Quando eu tinha amor de pai, que me corrigia, eu tinha temor. Mas quando eu fui morar com a minha mãe, eu perdi o temor. Porque eu podia fazer qualquer coisa, que o amor de mãe ia me proteger. E o evangelho que o Brasil está pregando hoje é o amor de mãe. Viva a tua vida depravada, que Deus não vai fazer nada. Quero ler um versículo bem light para você. Só para amenizar a situação. 1 Samuel 2,6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Deus mata, irmão. Eu vou repetir. Deus mata. Eu vou repetir, você acha que você não entendeu. Deus dá vida, sim, mas Ele também mata. Você acha que você está servindo um Deus mamãe? Você está errado. Deus Pai. Ele ama, mas Ele também corrige. A minha esposa sempre reclama e diz assim, eu falo para o meu filho e ele não obedece. O pai fala uma vez. E ele obedece na hora. Não é porque eu falo uma vez ele obedece. É que na segunda já vem com as consequências. E a mãe fala 1000 vezes e não tem consequência. Glória a Deus pelo amor de mãe. Por isso tem que ter amor de mãe e amor de pai. Não estou falando que é ruim da mãe. Mas deixa eu dizer algo para você. Alguém anda dizendo por aí no Brasil que as consequências acabaram, que nós estamos vivendo numa era onde não existem mais consequências, que Deus, Ele é amor de mãe agora. E você pode viver a vida depravada sendo cristão, evangélico. Deus ainda mata. Você tem um Deus que mata. Presta atenção, o teu Deus mata. Ele não é um frouxo, um fraco, um que não põe limites em nada. Nós temos um Deus que, além de ser um Deus de amor, Ele também é fogo consumidor. Deus matou a humanidade inteira no dilúvio. Foi Deus que matou. Deus matou a cidade inteira de Sodoma e Gomorra.
Miriam se levantou contra Moisés e Deus colocou ela leprosa na mesma hora. Teve rei na Bíblia que Deus matou, que foi comido de bicho. Deus matou Ananias e Safira no altar da igreja. No Novo Testamento. Meu Deus, eu estava pregando assim, agora com café, irmão. Você está aqui, crente? Amém. E tem mais uma coisa. Diga comigo, Deus mata e Deus amaldiçoa. Pastor, qual é o teu objetivo hoje? Que você volte a ter temor de Deus. Porque você está achando que não vai ter nenhuma consequência. Vai ter. E tem consequência permanente. Tem consequência o quê? Tem consequência que nem a graça de Deus vai tirar da sua vida. Pastor, está no Novo Testamento? Tem. Paulo diz assim, eu tenho um espinho na carne, que Deus não tira. Eu sou esbofeteado todo dia. Você acha que você é melhor do que Paulo? Deus mata e Deus amaldiçoa. Pastor, onde está isso na Bíblia? Deus amaldiçoou Adão e Eva, amaldiçoou a terra, amaldiçoou Caim. Diz agora, tu serás errante pela terra. Deus amaldiçoou Canaã, maldito seja Canaã, servo de servo será. Maldito o homem que confia no homem. Malaquias 3:8, irmão, vamos ler. Será que Deus amaldiçoa, pastor? Ah, eu achei que Jesus era tão lindo, que era como a minha mãe. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas primícias. A tradução em Terumá. Olha o 9. Com maldição sois? Quem amaldiçoou? Foi o diabo? Foi Deus. Porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Deuteronômio 30:19. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua. Agora, muita atenção, irmão. Deus não amaldiçoa porque Ele gosta. Ele primeiro te dá a oportunidade de ser abençoado. Eu coloco diante de ti a bênção e a... Deus não amaldiçoa porque Ele gosta de amaldiçoar. A maldição só vem depois que você escolheu a maldição. Mas antes Ele te deu a oportunidade da bênção. Tem um pastor, Jim Bakker. Ele foi um dos maiores pastores americanos. Pregador de televisão, aquela coisa toda. Famoso. Como nós temos pastor famoso no Brasil, nós temos Silas Malafaia, Marco Feliciano, etc. Um grandão, pregador de televisão. E ele foi preso. Descobriram que ele, eu não sei que esquema financeiro, fraude, eu não lembro o que era que ele foi preso. E outras coisas mais, adultério, ele teve muito problema. Só que ele era um grande evangelista, um grande ganhador de almas. E era um homem muito admirado por muitos anos. E o grande autor bíblico, tem alguns livros dele na nossa livraria, John Bevere, foi visitar ele na cadeia. E visitando o Jim na cadeia, falou, Jim, cara, poxa, que pena, cara, tu está aqui na cadeia, tu perdeu o teu ministério, tu destruiu tudo, que cara. Aí ele fez uma pergunta para o Jim, Jim, em que momento você deixou de amar Jesus? E a resposta do Jim Bakker, do pastor Jim Bakker, falou, cara, eu nunca deixei de amar Jesus. Eu deixei de temer a Jesus.
Eu não duvido que você ama Jesus. Eu acredito que você ama Jesus. Você veio no culto hoje, você ama Jesus. Eu amo Jesus, estou no culto. Adorei a Deus, cantei. Mas olha o que diz o homem mais sábio que já pisou nessa terra, depois de ter escrito o livro mais deprimido da vida dele, que foi Eclesiastes. Quem já leu Eclesiastes? Rapaz, aquilo ali é um homem arrependido, é um velho arrependido. E ele diz, a vida é o livro das vaidades, tudo é vaidade, dinheiro é vaidade, mulher é vaidade, e ele vai falando de vaidade. Um homem que está todo amargurado, cheio de maldição. Agora presta atenção. Imagina o homem mais sábio do mundo, agora com a sabedoria da velhice, com a experiência de viver a bênção, com a experiência de viver a maldição. Ele está prestes de morrer e ele deixa um recado para você. Você quer saber qual é o recado que ele quer deixar para você? Vou repetir, o homem mais sábio do mundo, agora mais velho, com toda a experiência de vida, com a sabedoria da experiência. Depois, um homem que teve a experiência da glória, da presença e da bênção de Deus, e teve toda a experiência das maldições de Deus, e ele vai morrer, e ele quer deixar um recado para você. Quer saber qual é esse recado? Eclesiastes 12:13. Ele resume o livro e a vida do homem. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Se você não lê o livro de Eclesiastes, está resumido num versículo. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus, porque isto é o dever. O que nós temos que fazer? Aí diz amar a Deus. Temer a Deus. Esse dia eu estava corrigindo a Chloe. Acho que estava mandando ela parar de brincar e tomar banho, que era hora de tomar banho. E eu falei, vai tomar banho. Ela, não vou. Eu falei, vai tomar banho agora. Aí eu forcei ela aí, eu não te amo. Aí eu falei para ela, não preciso que você me ame, eu preciso que você me obedeça. E tomou banho. Isso é a sabedoria de Salomão. De tudo que tens ouvido, o fim é este: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Diga comigo, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eu faço essa pergunta para você aqui hoje. Você tem temido a Deus? Temido a Deus? Vou ler mais um texto bem tranquilo aqui para nós. Lá em 2 Samuel 12, verso 10. Davi, antes desse versículo, era tempo de guerra. Em tempo de guerra, o rei não era para ficar no palácio. Quem já assistiu o filme de época aqui, de guerra, o rei sempre está na batalha, assim não? Mas esse rei aqui ficou muito folgado. É a mesma coisa que eu falar para vocês assim, a gente vai jejuar e eu fico lá em casa assistindo Netflix. É idêntico. Bora jejuar, hein, galera? Todo mundo lá no culto da oração e eu ficar em casa assistindo Netflix comendo brownie. Com sorvete. Calda de caramelo, esquentado no micro-ondas. E café. E vocês estão aqui jejuando. E eu ligo a Netflix. YouTube.
O bonitão do rei Davi estava tão confortável, falou, galera, vai para a guerra. E ele ficou assistindo Netflix. Naquela época, Netflix era a janela. Ele foi olhar a janela. E como as mulheres falaram, tá todos os homens na guerra, uma mulher bonita, jovem, foi tomar banho. A gente imagina que ela era virgem, estava casada no papel, ela ia terminar de consumar o casamento com Urias, né? E os olhos de Davi olhou para ela e falou, eu quero essa mulher. Aí ele chamou o general da guerra dele e falou, ó, pega Urias, coloca na linha de frente para ele morrer, porque eu vou... Né? Não falou por quê, mas quer que ele morra. Matou Urias e casou com Betseba. Aí veio o profeta Natã. E o profeta Natã chegou para ele e deu essa mensagem aqui para ele. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa. Deixa eu dizer algo para você. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era o homem que dançava na frente da arca. Davi era o homem que amava a Deus, que dançava na presença de Deus. Era o homem que restaurou o tabernáculo de Deus. Só que o dia que ele fez o que ele fez, não ficou assim. Deus amaldiçoou o homem segundo o coração dele. Diz, nunca mais a espada se apartará da tua casa. Por quê? Porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu. Ou seja, quando ele ia fazer isso, o Espírito Santo falou para ele 1 milhão de vezes, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. Está errado, não faz, não faz, não faz. Não faz! E fez. Tu me desprezaste. Quantas coisas você tem feito que Deus está dizendo, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. O coração até acelera, o Espírito Santo falando, não faz, foge, corre, e você vai lá e faz. Deus nunca traz juízo sem antes te avisar. Vou repetir. Deus nunca traz juízo sem antes te dar a oportunidade de fazer a parte certa, a bênção. E segundo, sem te avisar. Por isso ele falou, me desprezaste. Eu te avisei e você me desprezou. E tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. O que é que a espada jamais saia da tua casa? Primeiro filho dele com Betseba morreu. Neném. Depois, Amon, que é um filho dele, estupra outra irmã, Tamar. Olha que família abençoada. Depois, Absalão mata Amon, que é tudo irmão. Um morre, o outro estupra a irmã, o outro mata o irmão que é estuprador. Uma família bem abençoada. Depois, Absalão tenta tomar Absalão se arma contra o próprio Davi, pega as esposas de Davi. Olha só, Davi não pegou a esposa de outro? O próprio filho dele pegou as esposas dele e fez relação sexual pública com elas. Bem light a maldição de Deus sobre Davi, o homem que Deus mais amava. Foi light? Não. Depois Adonias disputa o trono também, e aí vai as maldições. Pastor, mas o senhor está falando de Novo Testamento. Então vamos falar de Velho Testamento, vamos falar de Novo Testamento. Você está achando que Deus mudou, que Deus não mata nem amaldiçoa mais. Hoje é dia de ceia, né? Vou ler um texto lindo da ceia para você. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus, Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão,
E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós, na igreja, muitos fracos e doentes, e muitos que Deus matou. Deus mata. Dia da ceia, dia de Deus matar pessoas. Porque você acha que a casa de Deus é a casa da mãe Joana. Não discernindo o corpo, preste atenção. Não tem coisa pior quando a igreja, o crente deixa de discernir o santo e o profano. A igreja brasileira deixou de discernir o santo e o profano. Não sabe mais o que é santo e o que é profano. Misturaram o santo e o profano. Ezequiel 44, 23. E a meu povo ensinarão a distinguir, diga amigo, discernir entre o santo e o... E farão discernir entre o puro e o impuro. As pessoas não sabem mais o que é santo e o que é profano. Quando o povo de Deus perdeu o temor, tratou aquilo que era de Deus como qualquer coisa, as pessoas estão tratando a igreja como qualquer coisa, a ceia como qualquer coisa, o louvor como qualquer coisa, o ministério como qualquer coisa, o teu pastor como qualquer coisa. É qualquer coisa. Acha que o santo é profano e o profano é santo. Levítico 10, 10. Profanar, irmão, é perder a consciência do valor do sagrado. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Nós temos uma igreja misturada, que misturou o santo e o profano. Quando você mistura o santo e o profano, você traz sobre a sua vida maldição e morte. Como é que era aqueles meninos do fogo estranho? Abiú e... Me ajuda. Nadab. Nadab e Abiú eram dois sacerdotes jovens, filhos de Arão. Olha só, eles foram lá, pegaram fogo estranho e levaram para queimar aquele fogo dentro do templo. Os dois foram fulminados na hora. Por quê? Porque eles trazeram fogo profano. Cuidado com misturar o santo e o profano. Porque Deus mata e Deus amaldiçoa. Deuteronômio 32, 39. Veja agora que eu o sou. Deus está falando. E mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato. E eu faço viver. Eu firo. E eu saro. E ninguém há que escape da minha mão.
Salmo 105, 15. Não toqueis os meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Forte. Deus mata e Deus amaldiçoa. E tem maldição? Bom, como é que uma maldição do diabo a gente repreende, sim ou não? Sim ou não? A gente quebra ela, sim ou não? Uma maldição de um homem, você quebra e também, sim ou não? Como é que você faz com a maldição de Deus? Você vai chamar quem para quebrar? Tem solução. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Aleluia. E a Bíblia diz, humilhai-vos com jejum. Então, eu, o Senhor, aleluia, vos perdoarei dos seus pecados, das suas iniquidades, e sararei a sua terra. Mas nós temos um povo obstinado. O que você não percebeu é que você está debaixo de uma maldição de Deus, e você acha que estudando o que os coaches falam no Instagram vai resolver. Mas você não pegou o que eu quis dizer. Você está numa maldição de Deus. E você acha que o fulaninho lá do Instagram vai te dar 7 dicas para você ficar rico. Meu querido, se Deus te amaldiçoou, não tem quem te enriqueça. Pastor, mas por que você está pregando essa mensagem? O senhor tinha que pregar que Deus é amor. Deus é amor. Estou te dando a oportunidade de você se arrepender hoje. Mas a Bíblia que eu estou lendo o Novo Testamento também, viu, crente? E é isso o problema do Brasil, perdemos o temor. A gente acha que Deus parou de amaldiçoar e que Deus parou de matar. E se você não está acreditando, basta olhar no espelho. Olha para a sua casa. Olha o que você tem. Tudo que você tem está encardido, está estragado, é dívida, você não tem nada, o que você tem é dívida. Põe na balança o que você tem, se você pagasse a sua dívida, o que você tem não paga nem a sua dívida. O que você tem não é seu. Teu salário cai em saco furado, nunca chega no final do mês. Sempre está negociando, será que eu pago o dízimo esse mês? Maldições, maldições, maldições. E você acha que o pastor vai fazer uma oração aqui, uma mágica, e tua vida vai mudar. O que muda a tua vida é você se converter, é você se humilhar, é você se arrepender e voltar a ter temor de Deus. Pastor, por que em alguns lugares não morre ninguém? E o pau está atorando lá e nada acontece. Quem quer saber? Sobe o teclado ali. Eu fiz essa pergunta para Deus. Eu falei, Deus, quem aqui já ficou revoltado vendo o que algumas igrejas estão fazendo por aí? Quem aqui ficou revoltado com o que alguns supostos homens de Deus estão fazendo por aí? E nada acontece. Eu falei, Deus, mas por que nada acontece? Tem gente que está em lugar tão profano que ninguém morre lá, não acontece nada. Eu falo, Deus, mas por quê? Porque a glória de Deus não está lá. Olha que loucura. Quanto mais alto o nível da glória, mais perigoso é você profanar. A igreja estava no auge. Pedro, os 12 discípulos na glória. Aí veio um casal para ofertar uma oferta mentirosa. Nós vendemos a casa, estamos entregando o valor completo. E estavam entregando só 50%. Porque eles estavam mentindo
para poder se aparecer. E morreram. Você já não viu gente fazer coisa pior e não morrer? É que o nível de glória onde estava Pedro era muito alto. Tem gente, irmão, que ele fez... Vou explicar para você. Tem gente que foi fazendo... Como que é as palavras? Fazendo coisa errada, mas só que de um jeito mais... presepada. A vida inteira, de igreja em igreja. Vagabundo mesmo. Se levanta contra pastor, divisão. E vai. E não acontece nada com ele. O problema é quando ele chega aqui. E toca o ungido de Deus. Você não tem noção do nível de maldições e desgraça que tem acontecido com pessoas que têm tentado tocar a glória de Deus, profanar o que é santo. Mulher, sabe do que eu estou falando? Você conhece nome e sobrenome. Você fala, meu Deus. Lá nos Estados Unidos a gente tinha um culto na minha casa. Já contei essa história para vocês? A glória de Deus caía lá. Os jovens todos eram batizados com o Espírito Santo. A gente expulsava demônio, curava enfermo. E eu era de uma igreja americana. E chegou um pastor brasileiro lá. E ele decidiu fechar o culto da minha casa, porque ele não gostava de mim. Só que ele era um homem que se embriagava, era um homem adúltero, mas ele tinha o título de pastor. E ele chamou o pastor americano no gabinete e disse assim, ó, nós temos que fechar o culto da casa do Medina. Ele levantou como um demônio contra mim. E a única coisa que eu fazia era ganhar alma. O dia que fecharam o culto lá em casa, eu nunca vi tanto choro e pranto, dizendo, mas por quê? E o que nós vamos fazer agora na sexta-feira, se não tem mais nada para fazer? Eu falava, não sei, eu vou obedecer o que o pastor mandou. As pessoas me ligavam toda semana chorando, por que a gente não pode orar junto? Não pode, por que não pode? Eu falei, porque alguém falou que não pode, que é o pastor brasileiro lá. Teve gente que desviou, que até hoje não voltou, irmão, depois daquilo lá. Por causa daquele homem. Pouco tempo depois, aquele pastor, suposto pastor, ele bateu o carro na rua da minha casa, o carro pegou fogo, ele morreu carbonizado, ele e o cachorrinho dele, na porta da minha casa. Deus mata! Pesquisa aí, pastor morre carbonizado em Boca Raton, pesquisa aí. Está no Google. Ele podia ter morrido em qualquer lugar, mas ele morreu na frente da casa onde a gente fazia o culto. Deus ainda mata. Deus ainda amaldiçoa. Você está achando que o evangelho é brincadeira? Você está achando que você pode ficar aí de conversinha com amante? Você acha que pode ficar aí com essa falando mal de pastor, tocando ungido, que eu li ali agora em Salmos? Você acha que vai ficar tudo bem? E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu era muito recente no meu ministério, eu cometi um pecado. E eu estou pagando por isso até hoje. Eu tenho um espinho na minha carne. Ah, pastor, mas Jesus te ama. Me ama. Mas Ele me corrigiu e eu nunca mais faço a coisa errada porque eu sei o preço que eu pago. Essa pregação é para mim, meu querido. Ah, pastor, mas o Senhor homem de Deus que é o mais tremendo que eu conheço. Porque Deus me corrigiu. Porque se Deus não me tivesse corrigido, talvez eu ia virar um pastor vagabundo. Mas Deus, ó, toma. Aí eu endireitei. Porque o pai que ama, corrige. Eu tinha um amigo, nunca vou esquecer na minha vida, eu tinha um amigo. Foi a coisa mais louca que eu vi na minha vida. A gente estava fazendo bagunça e eu falei, não vou fazer não, porque senão meu pai vai me bater. Ele olhou para mim e falou assim, meu sonho é que meu pai me batesse. Ah, esse menino é burro. Meu sonho é que meu pai não me batesse. Ele falou para mim assim, meu pai não está nem aí para mim se eu existo.
E ele fazia coisa errada para ver se chamava a atenção do pai dele. O pai dele não fazia nada. O fato do pai dele nunca corrigir ele mostrava que o pai não amava ele. E o fato de que meu pai me batia, me corrigia, ele falou: eu queria ter um pai igual o seu, que bate em você, para bater em mim, porque eu posso aprontar o que eu quiser e ninguém me corrige. É assim que 99% das pessoas que estão na cadeia hoje nunca tiveram limite. Ninguém nunca corrigiu eles. Ficaram adultos e acharam que poderiam continuar. Aí o mundo teve que corrigir, porque nunca teve correção em casa. Hoje você vai olhando no mundo gospel, no mundo cristão. E agora eu vou terminar com isso. Não se assuste com o que eu vou te dizer. O povo mais amaldiçoado da terra é o evangélico. Pastor, mas não é o povo que vai para o céu. Vai para o céu. Mas é o povo que brincou com Deus. Brincou com o sangue de Jesus. Brincou com a igreja. Brincou com o que é sagrado. Brincou com o que é santo. E se você não acredita no que eu estou te falando, lembre de Ageu 1:5. Examinai, considerai os vossos caminhos. Vai em algumas igrejas. Eu conheço milhares de igrejas. Você não conhece, eu conheço milhares de igrejas. Pastor escreveu para mim: pastor, sabe quanto entrou de oferta na minha igreja hoje? Quanto? R$9. O povo mais miserável da face da terra é o evangélico. No centro de Macumba. Tem mais dinheiro. Você está entendendo? Eu falei, o pastor falou para mim, entrou R$9, pastor, no culto de oferta. 9. Nem se fosse 10, né? Que Deus dono do ouro e da prata é esse? Que igreja é essa? Que povo é esse? Que quantas maldições o povo evangélico está vivendo? Quantos divórcios? Quantos filhos caindo em todo tipo de promiscuidade sexual e escândalos? Você acha que essa é a igreja de Cristo que está na Bíblia? Eu quero que você leia a Bíblia, leia o Novo Testamento e analise a igreja brasileira. É isso mesmo? Eu quero encerrar dizendo para você: talvez você esteja debaixo de uma maldição de Deus, porque você brincou com o que é santo, brincou com o que é puro, brincou com a ceia de Deus, brincou com homens de Deus, brincou com o ministério, e achou que a igreja era um auê, uma festa. E às vezes a culpa nem é sua, talvez você foi em igrejas que os pastores eram assim, mas você chegou num lugar sério, você chegou num lugar que tem santidade, você chegou num lugar onde tem temor de Deus. E eu sou um pai espiritual, eu venho te dizer: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Arrependa-se, humilhe-se na presença de Deus, mude os teus caminhos. Ai, pastor, o senhor está muito no Velho Testamento. Então vamos ler o Novo, meu querido. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Aproveitando que hoje é dia de ceia. Porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber esse cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Você imagina você ter a culpa dele ter morrido na cruz? Como que você foi lá e cravou ele na cruz. Isso vai ser imputado à pessoa assim, ó. Quem matou Jesus? Esse desgraçado aqui. Você gostaria de ter essa imputação? É isso que o texto está dizendo, está no Novo Testamento. Olha o resultado disso.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria... Não, essa é a palavra, discernindo o corpo do Senhor. Olha o 30. Por causa disso, por causa da ceia, indignamente, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos, que significa? Mortos. Deus já matou muita gente depois da ceia. Pastor, qual é o teu objetivo com essa pregação? Que você tenha temor de Deus. Que você saiba que Ele é Deus de amor, mas Ele também é fogo consumidor. Está lá em Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo. Diga comigo, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Hebreus 10, 31. Verso 30 e o 31. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança. Deus vinga, tá, irmão? Deus mata, Deus me amaldiçoa e Deus vinga. E darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, diz o Senhor, julgará quem? O povo do mundo? Seu povo. Está no Novo Testamento isso, irmão? Hebreus é Novo Testamento? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus. Está tão grave a situação. Está tão grave, os crentes estão tão perdidos hoje, que ele ora para Deus abençoar o pecado dele. O nível de corrupção entrou tanto na alma, no espírito. O crente ele está tão depravado, ele está tão longe da Bíblia, que ele acredita que Deus vai ajudar ele a pecar. Pastor, como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Ele vai lá e ele diz para o patrão assim, ó, eu estou doente e não vai trabalhar, mas é mentira. É porque ele é vagabundo mesmo. E ele ora, Senhor, eu te peço, Senhor, que o meu patrão não veja. Ele pega atestado falso. Ele rouba tempo do patrão. Ele finge que está trabalhando, mas está no joguinho. E ele pede ajuda para Deus ainda. Vem aqui no altar às vezes orar. Senhor, pastor, ora pelo nosso relacionamento. Que relacionamento? De fornicação. De mão dada. Ora por nós, pastor. A gente vive em pecado e a gente quer ser abençoado. Satanás está entre nós dois. Que Deus abençoe Satanás aqui entre nós. Ele está tão deturpado, ele está tão longe da realidade que ele acha que Deus, presta atenção, ele falou assim, eu vou viver no pecado. E ele acha que Deus já aceitou. Falou, não, eu sei que você nunca vai vencer esse pecado. Então, você está entendendo? Ele já assumiu, falou assim, esse pecado faz parte da minha vida. A tal ponto que Deus que se aguente, Ele tem que me aceitar como eu sou. E ele vive a tal ponto nesse pecado que ele acha que Deus está obrigado a aceitar ele, que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Você aprendeu a viver com esse pecado, mas Deus, se esse pecado não fosse nada, Jesus não precisava nunca ter morrido na cruz. Você se acomodou. E aí você não percebe, você não discerne, você não examina os seus caminhos. Quando foi a última vez que você orou por um enfermo? Quando foi a última vez que você pregou o evangelho? Quantas pessoas você trouxe para Jesus esse ano para a igreja? Quantas? Passam-se 12 meses. Quantas almas você ganha em 12 meses? 30 dias. Quantas curas, quantos milagres, quanta unção, quantas profecias, o que Deus fala contigo, o que você está escrevendo no teu caderno de oração? Nada, passa horas e horas no Netflix.
vendo séries podres, mais próximo do pecado do que de Deus, e vem no domingo bater cartão, dizendo, não, cumpri com Deus, Deus, ó, tá tudo bem a nós aqui, ó, já trouxe minha ofertinha, miserável, e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Preste atenção, crente. Eu não estou pregando aqui porque eu estou com raiva de você. Eu estou pregando isso porque eu te amo. Porque eu acho que a tua vida está sendo desperdiçada. E se você se converter hoje, se você mudar de vida hoje, se você se arrepender hoje dos seus maus caminhos, Deus pode ressuscitar o teu ministério. Deus pode ressuscitar o teu casamento. Deus pode ressuscitar a tua alma. Você pode voltar a ser frutífero, porque você está infértil. Nada do que você faz produz. Nada do que você põe a mão dá certo. Tudo fica batendo na trave, bate na trave, bate na trave, bate na trave. Será que você não vai acordar? Ah, pastor, porque é tão difícil, eu não consigo parar de pecar. Você é carnal, vai jejuar. Jejua 24 horas. A carne não calou a boca, jejua mais 24 horas. Ah, mas eu ainda estou muito carnal, muito pecaminoso, desejando muita tentação. Então vai para 3 dias. Vai ver, jejua 3 dias para você ver. Com a cara no chão, se humilhando para você ver se você não vai mudar de vida. Eu também sou homem. Eu também tenho hormônios. Eu também tenho desejo. Eu também tenho tentações. Mas eu faço como Paulo. Todo dia eu mato a minha carne. E você acha, não, mas ele é pastor, ele tem que fazer isso mesmo. Eu não preciso. Ah, é? A Bíblia, meu irmão querido, é igual para mim e para você. Você acha que você que está aí, você tá isento de santidade? A Bíblia diz, sem santidade, os pastores não verão a Deus? Ah, então essa versícula é para todo mundo, pastor Adriano. Você achou que era só para mim, que eu tenho que ser o santão, você pode ser o mais ou menos santo. Sem santidade, ninguém inclui você. Então você não tem opção. Você acha que Jesus morreu na cruz para você viver uma vida evangélica vagabunda? Você acha que o sangue dele puro foi derramado na cruz para você viver esse lixo de evangelho? Valoriza o sangue de Jesus. Tenha temor de Deus. Lava a tua boca. Isaías falava, eu vim de um povo de impuros lábios. Tira a fofoca, tira a mentira da sua boca. Não seja escarnecedor, não te sente na roda dos escarnecedores. Vai jejuar, vai se humilhar, vai chorar na presença dele. Se você não fizer o que eu estou falando, não tem problema. Você está disposto a vida que você tem hoje, o resto da vida assim? Tá bom? Ou você está querendo fazer igual eu, Senhor, eu quero tudo que está aqui nesse livro. Eu quero sinais, milagres, maravilha, cura, o Deus dono do ouro e da prata, 50 nações. Eu quero cruzadas de milagres. Eu quero, Senhor, viver a bênção de glória em glória, de vitória em vitória. Vamos ficar em pé, aleluia. Quantos querem viver de glória em glória, de vitória em vitória, de bênção em bênção? Imaginou quantas pessoas vão ser abençoadas através de você? Você imaginou? Se você estivesse vivendo agora na plenitude de Deus, quantas pessoas você estaria alimentando? Quantas pessoas estariam sendo curadas? Chegará o dia que você vai chegar assim para mim e vai dizer assim, apóstolo, eu vou pagar uma cruzada do meu bolso. Vou pagar bolsas de estudo dos alunos da Exouzi School. Você vai dizer assim, pastor, eu vou viajar contigo para a África esse ano. E para você não vai fazer falta esses dinheiros, porque você vai estar vivendo de glória em glória, de vitória em vitória, de bênção em bênção. Você vai sentar na tua mesa, com teus filhos e com a tua esposa, vão fazer um devocional, vão ler a Bíblia juntos, aleluia. Você vai ver os teus filhos, você já imaginou? Você vai perder, você está disposto a perder os teus filhos? Escute, a tua atitude dentro de casa tem mais poder de que você trazer o teu filho a vida inteira para a igreja. Se você nunca mais trouxer o teu filho para a igreja, mas ele vê você orando em casa, tem mais poder do que você trazer ele para a igreja. Quando foi a última vez que ele viu você de joelho?
Você quer terceirizar a tua responsabilidade para a igreja, para o Ministério Kids. Você vive um evangelho vagabundo dentro de casa. Você fala palavrão dentro de casa. Você briga com a tua esposa na frente das crianças. Você põe lixo na televisão. Vai para a igreja, menina. Hipócrita. Por que você não ajoelha com o teu filho e ora junto com ele? Quando que tu abriu a Bíblia, filho, vem cá, vamos ler aqui a história de Noé. Vamos ler aqui o que diz Mateus. Quando foi a última vez você ensinou os 10 mandamentos para o teu filho? Tu é crente? Tu acha que tu é crente? Tu é um consumidor gospel. Consumidor gospel. Tu vai numa igreja pegar uma bênção. Mas crente você não é. Filho de Deus você não é. Você vive na mentira. Vive na aparência. Na hipocrisia. Cadê os frutos? A Bíblia diz que Deus quer que nós demos muito fruto. Quando você chegar no céu, tem que estar gente te esperando lá. Foi Ele que me ganhou para Jesus. Foi Ele que semeou para a minha vida. Foi Ele. Obrigado, obrigado. Quantas pessoas vão te dizer obrigado quando você chegar no céu? O Evangelho é guerra. O Evangelho não é para frouxo. Aquele que quiser vir após de mim, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. O Evangelho não é esse Evangelho que vocês estão ouvindo por aí. Viva do jeito que você quiser e vem pegar a bênção. As igrejas viraram um lugar de palavras de coaches. 7 princípios para você ficar rico e estar pobre 20 anos ouvindo essa porcaria, não funcionou até hoje. Sabe o que funciona? Quem quer saber o que funciona? Quer saber o que funciona? Oração, jejum, Bíblia e arrependimento. Oração, jejum, Bíblia, arrependimento, vigília, choro, lágrima. É isso que crente faz. Deus está falando comigo que tem gente aqui nessa tarde que há 10, 15, 20 anos atrás expulsava demônio, curava enfermo, passava a noite orando no monte, tinha calo no joelho, e hoje você vai voltar ao primeiro amor. Hoje você vai voltar ao primeiro amor. O Brasil não precisa de mais um cantor gospel. O Brasil não precisa mais de um pregador estrela. O Brasil não precisa mais de um devocional, um livro, uma Bíblia. O Brasil precisa de um povo arrependido que chora nos pés da cruz, clamando por misericórdia. Talvez essa mensagem que você veio não queria escutar, mas essa mensagem pode estar salvando a sua vida e ressuscitando você, porque você está morto espiritual. Quanto tempo que você não ora em línguas? Quanto tempo que você não chora por uma alma? Quanto tempo você não ora por missões? Quanto tempo você não se preocupa pelas crianças que estão passando fome? Você só vive a sua vida egoísta, pensando em ganhar dinheiro, em trocar de carro, em comprar apartamento e construir o teu patrimônio. Você só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro. Tudo é dinheiro e é contrato. Senhor, abençoa minhas vendas, abençoa minha venda, não sei o quê. Quando que você vai chorar por almas de novo? Tem criança sendo estuprada aqui em Camboriú. Nós abrimos uma ONG lá para tirar as crianças da rua. Quando é que você foi lá se preocupar por elas? Não, mas eu quero ganhar muito dinheiro, pastor. Ora por mim, eu quero ficar muito rico, muito rico, muito rico. Eu quero ser milionário. Quero andar de Porsche. Eu quero ser igual a esses coaches do Instagram, que tá lá com carrão, posicionamento, boca de pato, peito de silicone, tira foto olhando para trás. Quer mostrar o que na foto? Você não é crente coisa nenhuma. Você tinha que tomar vergonha nessa tarde e se arrepender diante de Deus. Se você tiver condições físicas e quiser, tem que primeiro querer e ter condições físicas de se ajoelhar
Se você diz eu não quero ou eu não posso, pode ficar sentado. Nós vamos nos humilhar na presença de Deus hoje. Eu me arrependo, Senhor, nos arrependemos essa tarde. Perdoa a tua igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, a frieza espiritual, a indiferença espiritual. Perdoa os nossos pecados. Nos enche do temor de Deus novamente. Perdoa a igreja brasileira. Perdoa-nos, Senhor. Nos lava no teu sangue. Nos purifica no teu sangue, Senhor.